Olá, colegas enfermeiros. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui participando da COAINF, desse Congresso Amazônico de Enfermagem, que trouxe aí um tema muito bonito, né, muito importante, que é o protagonismo da enfermagem forense. E estou muito feliz também em poder somar com vocês falando desse tema que muito me agrada, que é a liderança feminina, um aspecto histórico, o papel da enfermeira no protagonismo da valorização da enfermagem. Sou enfermeira Glenda Nascimento, Geila Glenda Nascimento de Freitas, falando meu nome completo. Sou Green Belt em Lean Six Sigma, que é uma metodologia ágil aí para a liderança de processos, que durante a minha apresentação posso estar falando um pouquinho mais sobre vocês. Sou enfermeira concursada da Secretaria de Saúde, mas venho aqui também em nome da minha empresa que estou empreendendo como coordenadora, que é a empresa Aplicare Saúde e Prevenção. Então, para a gente começar falando aí sobre liderança feminina, não poderia deixar de começar falando e contextualizando com a história da enfermagem. Sei que muitos de nós conhecemos bem, a fundo, a história da enfermagem, e eu não poderia deixar de falar de duas grandes mulheres que são protagonistas dessa história, que é Florence Nightingale e Anna Nery. Então, recapitulando aí para alguns e para outros, falando um pouquinho mais da história delas, eu quero começar falando sobre Florence, né? A grande percussora da enfermagem, uma mulher rica, uma mulher jovem, rica, além de seu tempo, que teve um pai que a proporcionou à época estudar, né, que trouxe para ela e para sua irmã uma oportunidade que não era comum à sua época, que era a mulher ser oportunizada ao estudo. Ela foi oportunizada a estudar matemática, a estudar os conhecimentos que igualitariamente aos que eram proporcionados ao homem na época. Então, Florence, diante desse conhecimento aí, né, proporcionado pelo seu pai, ela se destacou e trouxe conhecimento para a enfermagem, que já era uma atividade exercida, né, que era conhecida apenas como uma atividade, era uma atividade exercida à época por mulheres ou cristãs, freiras religiosas, que não conseguindo dar conta dos enfermos, também chamavam prostitutas para realizar as atividades. E aí, a época, né, a enfermagem, ela era uma atividade vista com muita discriminação, né, que não tinha um conceito bem visto. Por quê? Porque exatamente era uma atividade realizada por mulheres que já tinham uma discriminação em si, né, pelo fato de ser mulher, ainda mais por mulheres prostitutas, que era vista como uma penitência para essas mulheres exercer essas atividades, cuidar de enfermos. Florence aí, durante a Guerra da Crimeia, destacou essas atividades e a profissionalizou. Com todo o conhecimento que ela tinha, a oportunidade de estudo, Florence, durante a Guerra da Crimeia, aplicou conhecimentos de higiene básica, conhecimentos hoje usados no controle de infecção hospitalar para fazer e gerar resultado nos seus cuidados, né? A dama da lâmpada, durante a guerra, todo o seu trabalho de limpeza dos lençóis, higiene das feridas, higiene no ambiente
de guerra, né, que era totalmente insalubre o local onde eram colocados os soldados feridos. Então, Florence, a partir desse conhecimento, ela profissionalizou, né, junto com outras mulheres que ela liderava, e trouxe esse papel, esse sentido de liderança para o profissional enfermeiro. Florence também, dentro dessa história, a gente sabe que ela teve várias publicações, ela tem mais de 200 obras publicadas. Um fato histórico relevante é que Florence parou de publicar já nos seus 80 anos, quando ela passou a ter dificuldades visuais, e aí isso foi o que a impediu de parar de publicar. Durante toda a sua trajetória, ela publicou muitas obras, muitos relatos, livros, panfletos, relatórios de todas as suas atividades assistenciais, e isso fez a enfermagem ter esse lado histórico aí de muita teoria, né, de virar ciência, de estudo por trás desse contexto da profissão enfermagem. E lógico que a gente sabe que Florence também, voltando aqui ao slide anterior, lógico que a gente sabe que Florence também foi a precursora da enfermagem como profissão. Dentro do contexto Brasil, a gente tem uma outra mulher que deixa um legado importantíssimo, um grande legado, Ana Nery, né? Que é a fundadora, né, a percussora, a inspiradora da primeira escola de enfermagem do Brasil. Ana Nery é também uma mulher jovem que ficou viúva muito cedo e que cuidou dos seus 3 filhos e da sua casa com uma administração exemplar para a época, né? A gente sabe que a administração do lar, ela foi por muito tempo idealizada e concedida ao homem, e Ana Nery traz na sua história pessoal esse resultado desse legado. Aos 56 anos de idade, Ana Nery também vai participar de uma guerra, e durante essa guerra ela exerce as atividades de cuidar de enfermos e com muito profissionalismo, trazendo como bagagem aquilo que ela aplicou na sua vida pessoal e os conhecimentos que ela também adquiriu com o estudo sobre a enfermagem, sobre o cuidar. Ela, né, traz aí também uma inspiração para outras mulheres, deixando esse legado, porque ela principalmente foi uma das primeiras mulheres a atuar como enfermeira no contexto de guerra no Brasil. Então, ela enfrentou a discriminação por parte, né, dos seus combatentes, dos seus aliados ali durante a guerra. Ela enfrentou com muita competência, profissionalismo, e foi essa competência e esse profissionalismo que deram a ela um lugar de destaque e de honra para legado até póstumo, né, que é a criação da primeira escola de enfermagem no Brasil, que teve o seu nome em honra a Ana Nery. Foi um legado póstumo pós-morte dela, que morreu muito jovem, aos 65 anos, aos 65, 66 anos, e logo em seguida a escola foi construída, né? A escola foi validada aí no Brasil, a primeira escola de enfermagem. Então, assim, falando já do contexto histórico e vindo para a atualidade. Nós tivemos um tema aí bem polêmico, bem comentado nas redes sociais, que foi o tema da redação do Enem neste ano, que trouxe para nós o tema da invisibilidade do trabalho de cuidado
realizado no Brasil. Ai, Glenda, e o que isso tem a ver com a valorização da enfermagem? Tudo a ver. Nosso trabalho é de cuidado. Nossa profissão tem mais de 85% da sua composição composta por mulheres, né? É uma das profissões que mais tem mulheres dentro da sua composição. E o nosso trabalho é tipicamente um trabalho de cuidado. E o trabalho de cuidado no nosso país, ele já é invisível. Cuidar de doente, cuidar do marido, cuidar dos filhos, cuidar do esposo. É um trabalho que sempre, historicamente, ele é desvalorizado, ele não é reconhecido ou ele não é enxergado como um trabalho. Historicamente, nós temos isso de ter o trabalho de cuidado visto como um trabalho de caridade. A profissão enfermagem, ela é vista como um ato de caridade, né? E por muitas vezes isso tem todo um contexto histórico de dificuldade em precificação nas nossas atividades, nas nossas tarefas, dificuldade em cobrar o que eu faço por conhecimento técnico, é difícil cobrar, né? Historicamente também essas grandes mulheres que são percursoras da nossa profissão, uma extremamente rica, então ela também trouxe esse legado de caridade no fundo dessa história. Ana Nery, que foi para a guerra, porque os filhos foram para a guerra, inclusive um morreu durante a guerra. Então, tem esse contexto de histórico, né, de fazer as tarefas de forma caridosa. Lógico que elas trouxeram muito profissionalismo e muito conhecimento técnico, e isso é indiscutível do grau de importância que isso tem para a nossa valorização e para o nosso reconhecimento enquanto enfermeiros, enfermeiras. O nosso, aqui no texto, né, tem uma chargezinha muito engraçada que da pessoa falando, da mulher falando para o seu esposo: você viu sobre o tema da redação? Muitas vezes esse trabalho ele é invisível ao lado, aos nossos parentes, a quem está do nosso lado, ao nosso esposo, à nossa família. Quantas de nós não somos solicitadas por nossas famílias para fazermos o trabalho de cuidado, né, dentro da enfermagem, de graça, com caridade, por compaixão, porque é nosso legado, porque é nossa missão, né? Porque é nosso chamado, porque é nosso propósito. E aí a gente tem que fazer por caridade. Deixo aqui essa reflexão, né? Para que a gente possa começar a esquentar aí essa discussão dentro desse contexto de valorização da enfermagem. E aí tem essa charge aqui que eu trago, que para mim ela é muito clara, muito esclarecedora da dificuldade de ser mulher frente a qualquer competição, seja ela dentro da enfermagem, seja ela dentro de qualquer outro campo profissional em que a mulher se coloque. Mas a mulher, quando comparada, equiparada na competição ao homem, ela tem muito mais obstáculos a vencer
do que o homem, né? O homem, ele consegue ir para essa disputa livremente, sem obstáculo nenhum, sem o obstáculo de ser mãe, sem o obstáculo de cuidar da casa, sem o obstáculo de cuidar dos filhos, sem o obstáculo de cuidar da família, sem o obstáculo de ter que cuidar de si mesma, porque a nossa postura profissional, a nossa visão profissional, a nossa performance profissional, como eu estou vestida, como eu falo, como eu me comporto, pesa muito mais por ser mulher do que ser homem em nossa sociedade. Isso é fato, não tem argumentos contra fatos. Então, isso é fato, é nossa realidade. Como enfermeira, como profissional que atua há muito tempo em gestão, eu vim da gestão desde o início da minha carreira, né? Eu digo que a gestão sempre me chamou, não fui eu que busquei a gestão. Eu comecei a minha atuação na enfermagem. Meu primeiro trabalho como enfermeira foi num hospital particular aqui em Manaus, dentro da terapia intensiva neonatal. E trabalhando dentro da terapia intensiva neonatal, eu já me vi líder ali, porque a gente não tinha uma coordenação naquele momento ali como hospital, então o hospital nos cobrava. Éramos duas enfermeiras, uma por plantão, eu num plantão, a colega no outro, então par e ímpar. Então nós éramos cobradas como enfermeira pelos resultados daquela unidade. Nós duas, uma num dia, a outra no outro, e sempre as do diurno, né? Lógico que a gente tinha os colegas do noturno, mas eu via, né, aquela cobrança ali de que a gente era responsável pela coordenação daquele ambiente. Então, já me entendi naquele momento como líder. E logo em seguida, eu fui para uma outra instituição, também particular, também privada, onde de fato eu assumi a coordenação como coordenação, trabalhei por 6 anos e fui coordenadora 4 deles daquela unidade, também de terapia intensiva neonatal e pediátrica, e me vi ali passando pelo processo de acreditação hospitalar, e toda aquela minha primeira experiência ali com a gestão, com a liderança, me trouxe todos esses questionamentos, né? Lógico que a gente passa, naquele período eu fiquei mãe, e tive minhas 2 filhas, a qual tenho hoje, uma já adolescente, com 14 anos, e a outra ainda criança, ainda meu bebê, com 9 anos de idade. Mas durante aquele período, mesmo estando ali na coordenação, enfrentando um período de acreditação hospitalar que o hospital passava, com todas aquelas cobranças, eu tinha por trás todo esse meu processo pessoal também sendo transformado, né? Que é o de virar mãe, esposa, mulher, dona de casa, provedora da minha família, cuidadora do meu lar. Então, não é fácil, não é uma tarefa fácil, a gente sente isso na pele. E aí, eu trago aqui para vocês também a discussão do contexto mulher versus mulher, né? A competição de mulher com mulher dentro da nossa profissão, isso é muito forte. Eu seria hipócrita em não mencionar isso. Lógico, hoje a gente está muito mais fortalecido, a gente está muito mais em evidência, né? Tanto que fomos temas de redação, a questão da mulher, de quanto a mulher vem ocupando mais espaço, mas a competição da mulher com a mulher é muito forte ainda, né? Infelizmente, essa charge aí traz uma situação bem inusitada, que pode ser até engraçada, mas forte, que é
o quanto nas redes sociais a gente prega que somos juntas, que estamos juntas, mas o quanto na vida real, na nossa prática, no nosso dia a dia, nós lutamos uma contra as outras. Nós não somamos uma com as outras. Nós derrubamos umas às outras. E o quanto isso é forte, né, ainda na nossa profissão, na nossa categoria. E aí eu deixo aqui essa reflexão. O que eu estou fazendo enquanto mulher para mudar essa perspectiva? O que eu estou fazendo enquanto mulher para mudar esse dado, né? De que a gente, a mulher, a gente denigre muito mais uma outra do que a gente fortalece uma outra. Eu tenho grandes amigas enfermeiras que, inclusive, quando ocupei cargos de direção e de liderança aqui também dentro da enfermagem, porque eu não contextualizei toda a minha história, né? Mas eu já fui diretora de unidade de saúde, fui diretora de dois pronto-atendimento, fui gerente de enfermagem também, coordenadora de enfermagem, mas tive aí esse auge que foi a direção de pronto-atendimento. Fui diretora aí de 2 prontos-atendimentos em Manaus, pela Secretaria de Saúde. E o aprendizado que eu tive lá, como é difícil liderar uma unidade, né? A urgência e emergência. Como é difícil liderar, estar dentro da urgência e emergência como líder, como gestora. A nossa rede de urgência e emergência na capital, ela é muito complexa, muito sobrecarregada, né, por todo o nosso contexto histórico aí, e geográfico da nossa população, que é muito adoecida, tem dificuldade de atenção básica, nós temos logisticamente a dificuldade do interior em acesso, e o que acaba sobrecarregando mais a capital, principalmente a rede de urgência e emergência, né, é um ciclo vicioso. A atenção básica não cumpre com totalidade o seu papel, a urgência e emergência sobrecarrega. Os interiores não conseguem cumprir com totalidade o seu papel, sobrecarrega a capital e sobrecarrega a urgência e emergência, porque as pessoas chegam aqui agravadas. Então, quando eu tive essa experiência aí por quase 5 anos, 4, 5 anos sobre direção e gerenciamento de unidade de pronto atendimento, eu vivi na pele essa dificuldade. E uma das maiores dificuldades e um dos maiores pontos fortes foi conseguir me aliar com os colegas enfermeiros para juntas somarmos forças, porque eu sempre entendi que sozinha eu não tinha todo o poder e conhecimento e nem conseguia deter toda a necessidade de conhecimento para gerir, para manter uma unidade funcionando. E aí um dos pontos fortes foi conseguir ter mulheres, forças estratégicas em cada ponto. Eu sempre vi isso com muita leveza, né? E falo aqui sem maiores demagogias, mas eu sempre soube que onde eu não conseguiria chegar, onde eu não era boa, eu enxergava no outro aquela potência e aflorava, sempre busquei aflorar no outro aquilo que é potente nele, para que meu trabalho também crescesse. Então eu tive parceiros brilhantes
no controle de infecção hospitalar, por exemplo, consegui enxergar em uma colega o potencial que ela tinha, o prazer que ela tinha em fazer controle de infecção, e a minha unidade tinha o melhor controle de infecção da rede. Inclusive, nós conseguimos fazer com que a FVS, a Fundação de Vigilância Sanitária, enxergasse nisso uma necessidade e isso fosse implementado. Tudo aquilo que a gente implementou na unidade foi implementado na rede e se tornou-se uma obrigatoriedade o serviço de infecção hospitalar, o controle de infecção hospitalar também ter nas SPAs, nos serviços de pronto atendimento da rede, que era uma realidade apenas de hospitais. E isso foi magnífico, isso foi importante, mas isso foi a Glenda sozinha? Não, nem fala o nome da Glenda. Isso, lógico que é um trabalho em conjunto de mulheres que enxergaram essa necessidade e de mulheres que juntas fizeram um trabalho bem feito que foi estendido a toda uma rede, né? Então, eu acho muito legal isso, eu acho muito importante isso quando a gente se une enquanto mulher, quando a gente enxerga na outra mulher o potencial que ela tem e a gente valoriza aquele potencial, porque ele não diminui o meu potencial, ele agrega no meu potencial. Porque aquilo que ela faz bem, melhor que eu, soma com aquilo que eu já faço bem, melhor que ela. E a gente não compete, a gente coopera, né? Então, isso é um fato que, na minha visão, precisa melhorar e agregar muito na enfermagem. Assim como eu tive mulheres a qual não conseguiam enxergar o seu poder como líder e foram minhas supervisoras nas unidades em que atuei, foram minhas gerentes nas unidades em que eu atuei, foram minhas gerentes de enfermagem, gerentes administrativas, sendo da enfermagem ou não, foram minhas gerentes de RH, de recursos humanos, sendo da enfermagem ou não. Então, eu acho isso muito importante. E aí eu queria compartilhar com vocês essa experiência que hoje são, mesmo não estando mais na direção dessa unidade, continuam sendo minhas amigas. Porque a gente enxerga uma na outra que a gente fez uma a outra crescer. Elas me fizeram crescer como trabalho, como gestora, e eu, de alguma forma, ajudei a crescer, enxergando nelas algum potencial importante, bom, forte, e que elas contribuíram comigo, com a unidade, com a sociedade, com elas mesmas. Então, é algo que a gente precisa se fortalecer aí enquanto mulher, enquanto profissional e enquanto enfermeiras, principalmente. A gente viveu um tempo aí onde a união fez realmente a força, né? E onde a gente teve um protagonismo, a gente foi muito citado, foi muito vista, né? Como eu disse em algum momento já aqui, nossa categoria, ela é, em sua maioria, da sua composição, por mulheres. E aí a gente teve na mídia o gênero feminino na linha de frente. São elas quem combatem diariamente a Covid-19. Olha que lindo. Inclusive eu tenho uma experiência linda, assim, que muito me emocionou. No Dia das Mães, nesse Dia das Mães, a minha filha ela fez um texto para mim de presente. A minha filha mais velha, ela quer ser escritora, ela fala muito, ela gosta de escrever, inclusive ela já dei até relatos no meu Instagram sobre isso. Ela tem se mostrado muito mais realmente atuante nessa questão de escrever. Ela foi oradora agora da turma, ela está indo para o ensino médio e aí teve uma despedidinha já para a coordenação. Ela fez um texto dentro de um trabalho de escrita criativa que emocionou lá toda a escola, e ela fez um texto para mim no Dia das Mães desse ano que foi extremamente emocionante.
onde ela faz uma história de uma mulher que para ela é uma heroína, ela criou uma heroína, e ela conta o contexto dessa heroína no combate ao Covid-19. E eu chorei muito, né? Porque é nitidamente explícito que essa heroína da história sou eu. E ela fala vários relatos sobre a ótica dela, de como ela via essa heroína todos os dias combater e sair de casa na atuação do Covid. Na época, as escolas pararam, todo mundo foi para home office, menos nós que estávamos na linha de frente, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. E ela tinha uma enfermeira em casa, né, que era eu. E ela fala nesse relato sobre a ótica dela, sobre a visão dela, da admiração que ela tinha de ver que muitos dias eu não voltei para casa. E eu, como mãe, me cobrava muito naquele contexto depois, né? De como não vivi com eles o que eles viveram de isolamento, daquele sofrimento de não conseguir estar com os coleguinhas, de não ir para a escola todos os dias, de ficar dentro de casa. Eu não vivi isso. Eu não senti, eu não sei o que isso causou dentro da mente delas. Porque todos os dias o meu foco, a minha visão, que era importante para mim, era sair daquele ambiente e ajudar as pessoas dentro da unidade que eu trabalhava. Eu tinha que ser forte, porque eu precisava prover material para minha equipe, prover segurança para minha equipe, prover estabilidade para minha equipe. Eu era gestora, eu era diretora, eu me cobrava com isso. E toda a minha atuação naquela época foi para aquela equipe. Eu negligenciei de fato a minha família. Mas essa carta da minha filha, essa história da minha filha, me trouxe um conforto, um alento tão grande, porque eu vi que ela enxergou que aquilo era necessário, que eu fiz muito além, né, do que até eu mesma acreditava, que eu estava ali para salvar vidas. E não só as vidas das vítimas do Covid, mas a vida das minhas colegas de trabalho, da minha equipe, das minhas amigas, daquelas pessoas que estavam ali também comigo. Isso foi muito gratificante. E foi um período em que nós, enfermeiras, nos unimos muito. E por isso trouxe visibilidade. E por isso trouxe talvez alguma certa valorização. Que por um período ela foi suficiente, ela massageou muitos egos nossos, né? Ver que a população nos referia, nos valorizava, nos aplaudia, nos reconhecia. E a gente depois se frustrou, achando que só aquilo não era mais suficiente. Quando o Covid passou, aquilo passou a não ser mais suficiente. Não é verdade? A gente começou a ficar meio chateado só com os aplausos. A gente começou a não querer mais só aplausos, não querer mais só muito obrigada. A gente começou a querer mais. A gente começou a questionar por mais. Não é verdade? Lembrem aí como foi o Covid de vocês, como vocês passaram por esse momento. O tempo de união que teve na unidade de vocês, no ambiente de trabalho de vocês. Quem aí viveu esse período? Tem muita história para contar? Eu tenho inúmeras histórias para contar, mas infelizmente não dá, não tenho tempo suficiente aqui, a gente teria que fazer um momento só para isso. Mas o que eu vivi foi impagável, não tem preço, tem valor, tem muito valor tudo que eu vivi nesse período aí, como enfermeira, como mãe, como mulher e como profissional da saúde, com certeza. Mas também muito mais como ser humano, né? Todo mundo ganhou, quem conseguiu
com certeza teve um aprendizado muito importante como ser humano nesse período. Mas, Glenda, a gente queria falar da valorização da enfermagem. Me fala aí, mulher, sobre essa valorização, essa tão questionada valorização. Poxa, desde Florence a gente luta por isso. Cadê a nossa valorização, mulher? Essa valorização tão merecida que os nossos órgãos, cadê os nossos órgãos e conselhos, os órgãos competentes para ver a nossa valorização, para falar sobre a nossa valorização, para questionar, para exigir a nossa valorização? Pois é. Qual é a sua valorização? É o piso? É o piso salarial que é a sua valorização? É isso que a gente está questionando? É ter salários dignos? É ganhar mais? É ter carga horária definida? É isso que você chama de valorização? Ou não, Glenda, eu quero ter melhores condições de trabalho. Aí tem a ver sim com a minha carga horária, mas tem a ver também com eu ter melhores condições no meu ambiente ser mais salubre, ou eu ser melhor recompensada quando eu estou num ambiente mais insalubre, ou eu ter lei do descanso, lei do repouso, ter maiores benefícios de acordo com a minha condição de trabalho. É isso que eu questiono? É isso ser minha valorização de enfermagem? Ou não, Glenda, realmente foi aquele momento de aplauso, de glamour, de visibilidade do meu trabalho, onde a população viu-nos e enxergou como profissionais necessários, como profissionais indispensáveis. Aquilo, sim, satisfez meu ego. Eu te pergunto de novo, qual a valorização que você almeja como profissional enfermeira? O que você quer, mulher? O que para ti é ser valorizado? O que para ti tem valor? Quais são os teus valores? Tu conhece os teus valores? Tu sabe quais são os teus valores? Aquilo que tu acredita? Aquilo que para ti tem importância? Aquilo que para ti te satisfaz como pessoa, como mulher, como profissional. É preciso quebrar ciclos. É preciso autoconhecimento. É preciso se quebrar processos repetitivos, histórias repetitivas. Ou você muda, ou tudo se repete. Se você não sabe o que você não quer replicar, o que você não quer repetir, como mudar? Como mudar a história? O que eu não quero ou o que eu quero para mim como enfermeira? O que para mim é valor? Para mim, valor é ganhar mais? Quanto eu quero ganhar? Eu já estabeleci o quanto eu quero ganhar, o quanto eu mereço ganhar pelo conhecimento que eu tenho, pela dedicação que eu tenho. Qual é o meu valor? Você já pensou nisso? O que para ti é ter valor? É ser valorizada? Eu queria muito poder estar presente fisicamente, ter ouvido de cada uma de vocês. Mas eu tô feliz também de poder deixar essa reflexão aí, de que cada uma pense o que é valor para mim, qual ciclo, qual barreira eu tenho que transpor para sair desse ciclo vicioso de desvalorização profissional que tanto me incomoda, que tanto me aflige na enfermagem.
tem algumas charges, não sei se vocês já viram, de ciclos familiares que a gente precisa romper. De uma bisavó que fala para a avó que ela é ridícula, que ela é idiota. É de uma avó que fala para uma filha que ela não presta, que ela não tem valor. E é de uma filha que fala para uma neta, uma bisneta, eu te amo, você pode tudo, você será o que você quiser, você é incrível. É alguém, é uma mulher que quebrou um ciclo, que mudou uma história. E que da parte daquela geração, netos, bisnetos, tataranetos, terão outras frases para contar e para replicar. Eu tenho tentado quebrar um ciclo. Eu tenho tentado mudar uma história. Outro dia minha filha pediu para colocar no rádio, no carro, uma música, deixa eu ver se eu consigo cantar agora, que é daquela cantora, a Luísa. Não é a Luísa Sonza, não, é a... Ai, meu Deus, agora me fugiu a mente. Mas é assim, tô querendo me encontrar. Eu vou lembrar aqui da música. Eu vou até botar ela aqui pra gente ouvir um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho. E ela, assim, me surpreendeu, porque eu perguntei dela, filha, por que você gosta? Ela disse, mãe, essa é a minha música preferida. E aí eu fiquei, poxa, filha, por que você gosta tanto dessa música, né? Eu quis questionar, ela tem 9 anos. E aí eu perguntei dela, por que você gosta dessa música? O que você entende dessa música? E aí ela me surpreendeu, falando assim, porque... Aí assim, me perdi pelo caminho, mas não choro não. Já chorei mares e rios, mas não afundo não. Sempre foi o meu jeitinho. É bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim. Dona de mim. É Dona de Mim o nome da música, eu lembrei. E aí eu fiquei assim maravilhada, né? Filha, por que você gosta dessa música? Por que ela é sua preferida? Eu não sabia nem que ela tinha ouvido. Assim, meu esposo, a gente tem uma combinação de cuidar delas, é da Isa, a música. A gente tem uma combinação de criar elas, a gente tenta não ultrapassar a fase, né? Então elas mais tardiamente tiveram acesso ao celular. Minha filha agora que tá tendo a mais velha, ela ainda não tem 9 anos. A gente não assiste novela. E aí a gente tenta deixar elas serem o mais criança possível, né? A gente sabe que hoje está muito louco. É uma metodologia, foi como a gente escolheu criá-las, foi como a gente decidiu que iria criá-las juntas. Eu não falei no início, mas eu vim falar aqui sobre feminismo, né? Mas eu não sou feminista, mas eu sou extremamente feminina. Eu me considero extremamente feminina. E ser feminino tem um contexto aí muito mais profundo, que daqui a pouco eu posso até falar para vocês, né? Um contexto bíblico. Eu já até falei numa das minhas palestras, eu posso repetir aqui para vocês, sobre a mulher de Efésios. Mulher de Provérbios, desculpa. E a mulher de Provérbios, quem já leu Provérbios vai entender que a mulher de Provérbios é tudo isso, mas com muito mais força que o feminismo
prega aí. E ela é muito feminina. A mulher de Provérbios, ela trabalha fora. A mulher de Provérbios, ela se veste bem, ela é empreendedora. A mulher de Provérbios, ela cuida bem do seu lar, do seu esposo. Ela é bem vista na sociedade, ela tá sempre bem arrumada, ela é magra, ela malha, ela trabalha fora, ela trabalha longe. E essa é a mulher de Provérbios. Quem puder ler aí, a mulher de Provérbios vai entender no subliminar que Provérbios diz tudo isso da mulher. Como ela tem que ser. Como a mulher é perfeita. Qual é a mulher perfeita aos olhos de Deus. E ela é assim. Mas voltando aí à história do Dona de Mim, né? A minha filha falou assim, porque eu acho muito bonito, eu acho linda a letra. Porque ela fala que ela é dona dela, e que ela passou por muitas coisas ruins, mas ela é dona dela. E aí eu fiquei impressionada, né? A gente se emociona, porque a gente diz, meu Deus, tem uma sementinha aí. Tem uma sementinha de força, de autoconhecimento, de acreditar nela mesma. Coisa que eu não recebi. Mas eu tento passar. E aí me enche o coração de saber que ela tem essa segurança, de que ela se sente dona dela, de que ela sabe que ela pode passar por muitas coisas difíceis. Mas que ela é dona dela, que ela pode decidir qual caminho ela quer seguir. E aí, por isso eu falo aí desses ciclos repetitivos, de a gente precisa quebrar alguns ciclos, a gente precisa quebrar algumas histórias, a gente precisa quebrar alguns paradigmas da nossa profissão. E se a nossa profissão não é unida, aí quem tem que ser unido? E como eu vou mudar? É sendo eu unida? É sendo a partir de mim tendo essa união? É a partir de mim que vai mudar? É eu que vou fazer a minha parte, um passo, uma gota, mas é por mim, é por cada um, por cada uma de nós que pode mudar essa valorização. E para romper ciclos, eu preciso me curar do que me feriu, né? A gente questiona muito, mas eu mesma já passei por muitas injustiças, né? De colegas achar que eu queria o lugar dela. É triste, infelizmente acontece, mas se eu não me curar dessa ferida, eu vou sangrar em cima de pessoas que não me cortaram. Eu vou achar que outras pessoas que não pensaram a mesma coisa, que não têm a mesma atitude, farão a mesma coisa comigo, e aí eu vou ferir outras pessoas, porque quem me feriu por isso, porque alguém passou por cima dela, alguém quis o lugar dela e ela achou que qualquer outra pessoa iria fazer o mesmo. E aí por isso ela me feriu também. Então, enquanto eu não me curar do que me feriu, eu não entender que aquilo que me feriu não determina quem eu sou, o que serei, eu vou ferir outras pessoas. Então é preciso se curar. Quem não cura, fere. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é a missionária, né? Débora Amorim. Eu sou católica, mas eu sempre gosto muito de ouvir que ela fala. Ela tem uma mentoria muito legal, que é a mentoria do lar, né? Mentoria do lar que eu fiz, é muito legal. E ressignifica muito a gente como mulher, como esposa, como dono de casa, enfim. E ela fala muito isso, quem não cura fere. Inclusive, ela tá fazendo um livro, eu acho que vai ser título, Quem Não Cura Fere. Então, enquanto eu não curar na minha profissão, aquilo que eu acho ruim, aquilo que eu acho doentio, aquilo que eu acho que é o escárnio da minha profissão, eu vou continuar ferindo do mesmo jeito as pessoas, os meus colegas.
E aí a gente tem que entender que enfermagem é missão. Você trabalha por uma missão. Nós temos uma missão. É da nossa origem, da nossa história. Ter uma missão de cuidar do outro. É uma missão bonita, forte, pesada, mas muito gratificante se você reconhece ela como missão, se você entende, se você a assume como missão. E eu queria finalizar que você refletisse aí, que você pensasse. Em qual degrau você está? Em qual degrau você está da sua valorização? Qual degrau você quer chegar da sua valorização profissional como enfermeira? Você ainda encara a sua profissão como trabalho? Ela é tua carreira? Ela é tua missão? Ou é o teu chamado? Ou você já entendeu o que é um chamado? Ou não, Glenda? Tudo bem, não é meu chamado, não é minha missão, é o meu trabalho. Mas eu vou encontrar a minha missão e o meu chamado em algum lugar. Para que eu me sinta valorizada. Para que eu tenha valor. Para que coincida com os meus valores. Eu já encontrei o meu chamado. Eu já encontrei minha missão. Eu já estive nos degraus que eu quis, eu já abri as portas que eu queria abrir para mim. Eu sou muito satisfeita e feliz com a minha profissão. Eu tenho, lógico, eu ainda tenho muito a percorrer. Eu ainda quero muito mais da enfermagem. Eu sou muito grata a tudo que ela me deu. Uma casa com conforto, a carro, tudo que a minha profissão pôde me dar, né? Momentos bons, a reconhecimento pessoal, a reconhecimento profissional. Já estive como secretária de urgência desse estado. Hoje eu tenho outros objetivos, outras metas. Eu coloquei outros valores para minha vida e estou correndo atrás deles. Estou empreendendo, estou voltando aí para o rumo corporativo. E eu convido você, colega enfermeira, a refletir qual é o seu valor, o que você quer como valor profissional. O que você precisa para se entender como valorizada profissionalmente. Quando você encontrar isso, com certeza você será valorizada. Porque eu acredito muito que tem valor aquilo que a gente dá valor. Então, a enfermagem, como líder, como protagonista da sua história, ela com certeza terá o valor que cada um de nós aplicar a ela.